Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. É um vídeo simples para entender a minha fé. Que eu vejo católicos criticando a minha forma de pregar. Tem uns que elogia, tem uns que critica, mas Sérgio Roberto, essa pregação sua é igual de pregação protestante. Você está anunciando igual protestante. Você é protestante. Engraçado, protestante usa Bíblia Ave Maria. O protestante usa camiseta, a imagem de João Batista. Protestante usa rosário. Que interessante. Não. Tem diferença. Católico pentecostal, católico neopentecostal. O que é um católico pentecostal? Que é fervoroso, que prega gritando, que anuncia, mas ele está fora do ministério? Ele está fora do corpo místico da esposa do Senhor? Não. Ele foi batizado em outro espírito? Não. Segundo Coríntios 11:4, vou mostrar na Bíblia que eu não estou certo. Ou que eu estou certo, que eu não estou errado. Uns falam que eu estou errado. Se escandaliza do jeito que eu prego. Então, cara, tem tantas pessoas que eu me inspiro. Quer saber quem eu me inspiro? Moisés Rocha. Paulo Leitão, ex-protestante. Fábio Pentecoste. Agora eu estou estudando muito Padre Luiz Touro, que muitos sacerdotes criticam como ele prega, defendendo a igreja e combatendo os protestantes com a escritura. Mas você está gritando igual protestante, Sérgio Roberto. Está errado. Vou te corrigir que você está errado. Até quando, católicos, vamos lutar com nós próprios mesmo? Está parecendo Saulo como perseguir a igreja? Cara, nós somos impregnados de um só espírito. Nós temos o verdadeiro Espírito Santo que assiste a igreja. Nós temos que ser mais pentecostal, mais fervoroso, mais ungido, conhecedor da palavra. Conhecedor da tradição. Cara, a forma de eu pregar, da forma de eu gritar, isso não me faz ser protestante. Que eu já fui desse lado. Porque, às vezes, nós católicos nós ficamos tão chateados e vamos buscar outras coisas diferentes. Que a gente vê o erro dentro da nossa igreja e a gente não pode falar nada. Quando a gente fala, a gente é caluniado. Com essas pregações aí que os protestantes, essas pregações fervorosas, mostrando uma unção, entendeu? Que é outro Espírito Santo, segundo outro Espírito Santo não, outro Espírito, segundo Coríntios 4, ele não pegava Jesus diferente, que é outro Espírito. Arrastou, muitos católicos para ser protestante. Por quê? Com essa pregação totalmente errada. Sim, eles gritam para o quê? Para derguir Nossa Senhora, nós católicos somos adoradores de imagem, etc, etc, aquela pregação fervorosa, e arrasta a multidão católica que não conhece. Católico, quem que fica criticando católico que defende a igreja só porque grita? Outros pregadores católicos que eu conheço aí grita, pregando, anunciando. Porque é diferente mesmo. A pregação católica é diferente da pregação protestante. Não queira misturar as coisas. Tem o católico pentecostal, aquele católico mais light, aquele católico mais de boa, aquele na dele. Tem sacerdote pentecostal, carismático. Tem católico, o sacerdote mais tradicional, etc. Os dons são diversos, mas um só Espírito que tem que estar sobre ti, Pedro, de minha igreja, sobre a esposa do Senhor. Se você se apartou, já é protestante. Engraçado. Vamos na Bíblia. Quando Deus aparece a Moisés fala, não tem um dom da palavra. Mas tá bom, vou mandar seu irmão tem um dom da palavra. Eu te darei a revelação e você irá passar para ele e levará o povo a falar diante do faraó. Interessante. Que Atos Apóstolos 2,14. A vinda do Espírito Santo aqui, ó.
primeiro pentecostal ali a pregar do Novo Testamento, quando a igreja se torna pública, Pedro está ali, mas o Senhor reuniu com os dois. Não, a pregação de Pedro foi uma pregação fervorosa que o povo ficou constrangido e se converteu. O que devemos fazer? Que tem referência. João Batista, profeta, gritava no deserto. Pedro era discípulo de quem? Pedro e André. Vai ler Bíblia. Católicos que não lê Bíblia. Católicos feitos coxas. Católico que não ama a igreja. Que finge que é católico. A minha forma de pregar não quer dizer que eu sou protestante. Prego na rua. Aqui onde eu moro, aqui em Itaquaquecetuba, nunca vi um católico pregar na rua. Na rua. E nem um padre também. E aí? Pregar na igreja é fácil. Anunciar na igreja é fácil. Eu quero ver você levar a igreja para fora. Nas praças, nas esquinas. A Bíblia diz para nós levar até os confins do mundo, né? Só uma observação. Você que me critica. Atos Apóstolos 2:14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11. Companhia de quem? Dos 11. 11 apóstolos. Com a voz forte, disse-lhe, homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejais vos isso conhecido, prestai atenção a minhas palavras. Olha só a referência de Pedro. Agora você cata aqui em Mateus 3. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto do Judá, dizia, ele fazia penitência, porque está próximo ao reino do céu. Este é aquele quem falou o profeta Isaías, quando disse, uma voz clama no deserto, preparou o caminho do Senhor, de entrar nas suas veredas. Olha só que interessante, cara. Olha a referência. Pedro está anunciando ali a igreja se tornando pública, porque Pedro era pastor universal dessa igreja, e sob tipo Pedro de diferente igreja, tanto que tem que ser pregado. Pregar é Pedro, para a igreja se tornar pública, e pessoas se convertidas para essa igreja. Pedro ficava pregando como? É como você quer, católico? João Batista estava pregando como ali no deserto da Judéia? Por quê? É diversos dons, mas o Espírito é um. Ao dom que João Batista foi cheio, impactado com a presença da Virgem Maria, Lucas 1, 41 em diante. Aqui, ó. Pedro é outro carisma, mas é o Espírito, é mesmo. Apóstolo Paulo, outro carisma. Tiago, Santo Estevão, é outro carisma, mas é o mesmo Espírito. Se a minha pregação é igual ou semelhante a protestante, como vocês dizem, eu deveria estar saindo da igreja católica e indo para a igreja protestante, se apartado da cabeça e do corpo. João Batista, ele era protestante só porque ele gritava? Pedro virou protestante porque ele estava gritando ali, em Atos Apóstolos ali 2, ali em Jerusalém, ali no templo. Olha a diferença. Você cata aqui, agora você vai entender. Precisa se converter ainda. Você não conhece a igreja. Você não conhece a Bíblia ainda. Precisa conhecer. Aqui, ó. Coríntios 12, 4. Até o 11 você vai entender o carisma da igreja. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Ó. Diversidade de dons. O que é isso? Um mais é carismático, outro é mais tradicional, um é mais pentecoste, outro é mais light, tem o dom de cura, outro tem o dom de milagre, um tem um dom de acolher, outro tem um dom de pregar, outro tem um dom de ensinar, e aí vai. Mas é o mesmo Espírito, e em unidade com a igreja, Colossenses 18, que é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, João 8, Deus conhecerem a verdade vos libertará. 5. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. O ministério de João Batista, depois vem o ministério de Cristo,
Depois vem o ministério do apostolado. Mestre Cristo que ensinou seus discípulos. E depois vão surgindo quem? As comunidades. Depois vão surgindo quem? Os servos. Vão surgindo quem? Os bispos. Vão surgindo quem? Os diáconos. Santo Estevão estava ali aonde gritando? Atos Apóstolos 7. Foi batizado. Apóstolo Paulo perseguiu a igreja, se converteu a Atos Apóstolos 9. Começou a pregar, começou a defender a igreja. Interessante. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Sobre a vida de João Batista, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Estevão. E está sobre essa igreja. É uma igreja protestante? Não. Mas vamos lá. Há também diversas operações só. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito a uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. Outra fé, a outra a fé, pelo mesmo Espírito. A outra a graça, cura as doenças, do mesmo Espírito. A outro o dom de milagre, a outro a profecia, a outro o discernimento do Espírito, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas, mas um mesmo Espírito distribuiu todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Eu fico triste, cara. A Universal é outro espírito. A Assembleia é outro espírito. A Mundial é outro espírito. Isso é para toda a igreja. Isso é para todo o magistério. Eu toco violão. Eu tocava na missa. As pessoas reclamavam. Criticavam quando eu deixava o som alto. É um dom. Dom de pregar. Eu ainda canto. Deu dom de cantar. De acordo aqui, ó. Uns têm mais aquela pregação mais falando mais tranquilamente, outros têm a pregação mais fervorosa, falando mais alto. Ó Moisés Rocha. Você cata Moisés Rocha, compara com Paulo Leitão. Você cata Paulo Leitão, compara com padre Paulo Ricardo. Você cata o padre Luiz Toro, acho que é argentino. Compara com esses padres dessa geração. O cara combate os protestantes, o debate. Agora você compara os pregadores católicos, se compara com os pregadores protestantes, a diferença. Os protestantes têm veneração a Maria, têm amor pela Maria. Já os católicos são apaixonados por Nossa Senhora, pela igreja. João Batista, pregando ali no deserto. Pedro pregando ali em Atos Apóstolos 2. É o mesmo Espírito. Após Paulo se converteu, foi batizado pelo meio da igreja. Mesmo Espírito. E se você focar daqui Atos 7, deixa eu ver, 9, aqui ó, o apóstolo Paulo já está combatendo as heresias, defendendo a igreja. Aqui ó, apostolado de Paulo em Jerusalém, ó, 28 até o 30, ó. Chegando a Jerusalém, tentava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temia, não querendo crer que tivesse se tornado discípulo. Então Barnabé, levando consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhe como Saulo havia o Senhor no caminho e que ele havia falado em Damasco, pregando com desassombro o nome de Jesus. Ó. Daí por diante, permanecendo com ele, saindo e entrando em Jerusalém, pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenitas, mas este procurava matá-lo. Olha só que interessante, cara. A pregação protestante não é para glorificar a igreja. É para distorcer e você cair nessa farsa protestante para sair da verdadeira igreja. A pregação protestante, ela quer impressionar. É diferente. A minha pregação, eu não quero impressionar você. Eu quero ser mais cheio, mais ungido, mais ousado
que esses caras aí, que esses protestantes que falam mal da igreja. Esse é o meu carisma. Serve o exemplo de João Batista. É o mesmo Espírito. É outro Espírito? Não, o mesmo Espírito. Que está na igreja. Vai dizer Coríntios 12, ali de 4 e diante. A uns tem um dom de cantar, a outro tem um dom de curar, ou outros têm um dom de tocar violão. Mas é o Espírito. É o mesmo. Então, não se pressione, meu irmão. Presta atenção nos meus vídeos. O que eu estou falando, o que eu estou proclamando. É igual a pregação protestante? Estou muito chateado e muito triste. Muito triste. Esse dia eu vi um cara falando mal do meu amigo Fábio Pentecoste. Católico. Ninguém sabe mais que ninguém, meu irmão. Quando os apóstolos se converteram ali, presta atenção. É o mesmo Espírito, ninguém sabe mais que ninguém. O apóstolo Paulo não sabia mais que Pedro, nem Pedro sabia mais que o apóstolo Paulo. Nem Santo Estevão pregando ali, foi martirizado, não sabia mais que Pedro, porque é o mesmo Espírito que está pregando, é o Espírito Santo que está na igreja. Não é a sua vontade. A pregação protestante é a vontade deles. Por quê? É outro Espírito. Quando eu estou pregando ali, gritando, não é a minha vontade. A minha vontade não é nem pregar. Aqui, ó, 2 Coríntios 11, 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros, Jesus diferente daquele que vós temos pregado, ó, ou se trata de receber outro Espírito. Esse outro Espírito Santo, ele quer imitar o que? A verdadeira igreja, ele quer imitar os verdadeiros pentecostais, que somos nós católicos. Mas ele quer ser tão pentecostal, tão neopentecostal, que não tem a cheia do Espírito Santo. Entendeu? Ou você trata de receber outro Espírito, diferente do que a vez recebido. Outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente. Aceitar outro evangelho diversos. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. É simples entender isso, cara. É Bíblia, vamos ler Bíblia, católicos. Vamos ler Bíblia. O nosso foco não é só ir na missa, não. Escutar a homilia do padre e depois tá tudo tranquilo. Não, nós temos que comer a Bíblia. Comer a Bíblia. Comer, ó. É isso. Comer aonde? Mente, corpo, alma e espírito e coração. Amor pela igreja. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. Cara, como eu queria ter tempo de estudar a palavra. Eu trabalho, meu querido. Eu deixei cansado só o pó e vou estudar a palavra. Que meu povo se perde por falta de conhecimento. Se não quer estudar, eu estudo para você conhecer. Você ter conhecimento. Nós somos pentecostal, nós somos primeiro pentecostal. Que nós temos o verdadeiro Espírito Santo. Entenda isso, católico. Quem prega é o Espírito Santo. A igreja estava sobre a vida dos apóstolos. Quem pregava é o Espírito Santo. Os apóstolos estavam sendo usados. Ó. Atos 1:8. Ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins do mundo. Os protestantes, eles não têm pregação verdadeira. Porque o Espírito Santo não está na igreja deles. O pentecostal não está lá na igreja deles. Está sobre a fé dos apóstolos. O Espírito Santo estava na vida deles. Interessante. E quem estava lá reunido junto com eles? Aqui, ó. Todos eles perseveravam unanemente nas orações
juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Você é pentecostal? Sem a mãe da igreja? Salve Maria, sou missionário, servo Alberto.